O umbral, uma imensa região fluídica que circunda toda a crosta terrestre na chamada quarta dimensão, é o lar de bilhões de seres desencarnados, quase 3 vezes a população encarnada, onde debatem-se espíritos malfeitores, desesperados ou simplesmente infelizes, profundamente infelizes. O umbral funciona como um filtro entre o mundo material e as dimensões superiores. É uma espécie de zona purgatorial, onde se queimam aos poucos todas as ilusões que o espírito adquiriu durante a sua vida. Vingança, ódio, inveja, rancor, ingratidão, vaidade, orgulho. Todos os resíduos mentais, que não têm lugar em planos superiores, precisam ser expurgados nessa região. O espírito que vem da Terra e chega ao umbral, em geral, está intoxicado por um ou mais desses sentimentos de energia pesada. E a junção de tantas mentes doentes num mesmo espaço e a força dessas mentes acabam construindo todo o ambiente. Fica fácil perceber que um local repleto de pessoas emocionalmente desequilibradas, que estão unidas por pensamentos carregados de negatividade, não é um local bonito e agradável. Não tinha como ser mesmo. É a mente moldando a matéria. Sim, o umbral é material. Matéria mais sutil que a nossa aqui na Terra física, mas ainda matéria. Espíritos detalham a vida no umbral. Contam o que sofrem, como sede, fome, dor e maus tratos, pois as impressões da carne no umbral ainda são muito fortes e a maioria dos espíritos que lá vivem ainda não aprendeu a se desfazer dessas necessidades. Hoje vamos conhecer algumas das chamadas regiões trevosas, como já descritas por médiuns ou pessoas em desdobramento espiritual, que visitam estes lugares, formados pela aglomeração de espíritos sintonizados numa mesma vibração energética. Betânia. Esta é a região menos densa do umbral, a mais próxima das cidades espirituais. Os espíritos que lá habitam são os que mais perto estão de serem resgatados pelas equipes de socorro dos hospitais espirituais. Não é por menos que nessa região se encontram a maior quantidade desses postos de resgate, sempre prontos a ajudar quem entra na faixa de vibração, onde já é possível o translado para as cidades espirituais, como Nosso Lar e Grande Coração. Mesmo assim, a Betânia ainda é uma região habitada por milhões de espíritos ligados à matéria, com vícios variados, e sua geografia e características físicas ainda guardam os aspectos mais comuns do umbral. Suas cidades lembram muito as cidades da Terra, com prédios altos e casas, mas com aspecto em geral triste e sombrio. Bezalel. Uma hiperregião extremamente densa, palco de conflitos e guerras. Dizem que muitas guerras que acabaram na Terra continuam nessa região, como se seus espíritos, grandes rivais nos combates terrenos, se recusassem a encerrar os conflitos, para eles, eternos. Um médium em desdobramento visitou uma cidade habitada por espíritos de nazistas nessa região, que vivem até hoje como se estivessem no poder, com desfiles, marchas e cerimônias de adoração à suástica. Por esta característica mais violenta, sua arquitetura é bastante sombria, com aspecto fúnebre, chamas e escombros, fruto dos conflitos urbanos em quantidade. Como na Terra, é um lugar onde o forte domina o mais fraco. Nas partes mais baixas das cidades, ficam os espíritos mais sofredores e manipulados. É o local de destino de muitos extremistas políticos e religiosos. A polarização é a regra do lugar.
Ninguém cede em suas posições e os conflitos seguem sem trégua. O clima é um retrato das energias densas que dominam o local. Sempre nublado, sempre escuro, muita chuva, frio, quase nenhum sinal do sol, só uma luz pálida de aspecto doentio. Localizada bem próxima, na mesma linha do Bezalel, mas ainda mais densa e negativa, é a região da Nova Babilônia. A partir dessa região, atingimos níveis vibracionais cada vez mais baixos, e é também a fronteira onde os resgates para as colônias espirituais começam a ficar mais difíceis. Em Nova Babilônia, já podemos encontrar seres de energia extremamente negativa, que praticam o mal pelo mal, com um diferencial importante para os habitantes de Bezalel. Não querem reencarnar jamais, pois ali encontram tudo o que necessitam para alimentar seus desejos mais mundanos. Hoje ficamos por aqui. Em breve, na terceira parte desta viagem pelo umbral, vamos abrir um portal para regiões de vibrações e energias ainda mais densas, como a Évora e o Vale dos Suicidas. E lembre-se, não existe condenação eterna e nem castigo. São nossos pensamentos, nossa vibração, que nos levam para onde devemos ir após deixar o corpo material. O esforço para aumentar a nossa vibração tem que ser diário para seguirmos em frente na nossa evolução pela eternidade. Obrigado por assistir.